Oi, tudo bem? De novo com o nosso programa Luz e Sombra, em nosso canal Saúde Integral Psi Adalberto Godoy. Hoje nós estamos no 11º vídeo desse programa Luz e Sombra, que se chama Batman, o Cavaleiro das Sombras. É muito interessante quando nós estudamos as coisas do dia a dia dentro da visão psicológica, psicanalítica, porque nós começamos a entender os movimentos que existem atrás dos nossos comportamentos e dos comportamentos dos que, por exemplo, são artistas, pintores, enfim, super-heróis, não é? O Batman ele tem uma diferença bem significativa entre ele e os heróis que nós conhecemos, porque ele mostra muito o lado humano dele, né? A maioria dos heróis trazem para fora, né, o seu superego, né? O sujeito cheio de virtudes, né? Cheio de ética, que combate o mal e que estimula o bem e tal, defende os fracos e que é assim impenetrável, né? Ninguém consegue dissuadi-lo, ninguém consegue convencê-lo do mal e vai por aí. Batman tem uma característica bem diferente, porque ele tem uma característica humana, não é? Ele tem o seu lado humano, o que o levou a ser o Batman. É uma expressão interessante. Existe até um estudo de alguns, né, um estudo psicológico do Batman, que ele teria pelo menos 7 transtornos psicológicos curiosos, né? Um estudo, não quer dizer que é absoluto. O primeiro transtorno seria um luto prolongado. Nós sabemos que o luto é um movimento psicológico em resposta a uma perda. Pode ser dos pais, de um filho, de um namoro, uma coisa qualquer. Então, no Batman, que perdeu os pais quando era pequeno, ele viveria até hoje, né, até os dias atuais, esse luto, sem conseguir se livrar do estigma da perda que teve, não é? Então isso continua influenciando a sua vida. Ele está preso nesse luto e está preso nos movimentos que dizem respeito a esse luto. Esse estudo também coloca que ele teria um transtorno de estresse pós-traumático. O que significa isso? Ele tornou-se um homem obscuro, né? Constantemente assombrado pela morte dos pais. Então é um transtorno de estresse pós-traumático. Sofreu um trauma e a partir disso desenvolveu esse transtorno de estresse. Então ele estava constantemente assombrado, ele não conseguia sair do estresse, do medo, da indignação em relação aos pais que foram mortos. Seria o segundo transtorno. O terceiro transtorno seria depressão, que é a obsessão que ele tem pela escuridão, não é? Tudo nele mostra a escuridão. A roupa, né? A maneira de agir, a cor do seu carro, tudo lembra a escuridão. Então, colocando como uma tendência depressiva. No quarto transtorno, eles colocam que talvez ele teria um transtorno de personalidade esquizoide. O que é isso? As características são diversas, mas entre elas a incapacidade de se conectar com as pessoas, de ter relacionamentos estáveis. Ele só tinha o Alfred, né, que era o mordomo da casa, que o servia. Mas fora disso ele não conseguia manter, como Bruce Wayne, relacionamentos estáveis, colocando esse seu comportamento enquadrado em uma situação de
transtorno de personalidade esquizoide. Olha que interessante. Nós estamos falando de um personagem, estamos falando de um super-herói, mas estamos estudando as possibilidades psicológicas do ser humano que existe ali, não é? Que produziu esta autoimagem de Batman. Também no estudo foi aventado que ele teria um transtorno obsessivo compulsivo. O que é isso? É uma compulsão, uma vontade de repetir alguma coisa e não conseguir parar. Portanto, ele teria essa compulsão por ser obcecado pelos seus inimigos, se ver constantemente ligado a eles e não conseguir se desvincular dessa obsessão, caracterizando então o seu quinto possível transtorno. Falando do sexto, seria um transtorno dissociativo da identidade. Por quê? Porque existia, na verdade, uma cisão de dois pontos, de duas situações, que é ser o Batman e ser Bruce Wayne. Então, havia ali um transtorno dissociativo da identidade. Quem é ele realmente? Será que foi o Bruce Wayne que produziu o Batman? Ou será que a partir do fato que seus pais foram mortos e que ele não consegue se livrar desse luto prolongado, foi ao contrário, né? Foi o Batman que estava escondido dentro dele que produz e alimenta o Bruce Wayne. Então existe essa luta, né, dissociativa da personalidade entre Batman e Bruce Wayne. E o sétimo chega a ser engraçado, mas é uma possibilidade, né, dentro dos questionamentos, que ele possuía um transtorno chamado courofobia. Courofobia é um transtorno em que se tem medo de palhaços. Várias crianças e até adultos sofrem desse transtorno. E eles dizem isso no seu ímpeto de combater o Coringa, que naturalmente se veste e se manifesta como um palhaço. Olha que interessante a expressão da sombra em Batman, né? Quanta coisa que nós podemos pensar e podemos fazer alusão a nós mesmos, né? O Batman, pela pressão psíquica que foi exercido na sua vida, ele exteriorizou a sua sombra pouco a pouco, até que chegou um ponto que a sombra tomou conta da sua vida. Então, ele criou o personagem para expressar a sombra interna. Quantas vezes nós não fazemos isso? Não é? Assumimos algumas posturas que são equivocadas, que nós nem temos condição ou coragem de revelá-las em público, não é? Quantas vezes nós somos também Batmans, né? Porque criamos uma autoimagem ou criamos um personagem, um papel, que nós só conseguimos vivê-lo na sombra, não é? Porque é ali que a sombra está se expressando. Nessa relação com a sombra que nós carregamos, nós também estamos submetidos às mesmas leis que o Batman, certo? As fortes pressões, elas podem fazer a nossa sombra se expor e, às vezes, como um fator de proteção, como é para o Batman. O Batman é a proteção do Bruce Wayne, né? É a maneira como ele expressou essa sombra. E muitas vezes nós somos agredidos por tantas coisas que nós libertamos nossa sombra para que nós nos sintamos protegidos. Porque a sombra tem energia, tem força, força de ataque, força de defesa, é incisiva. Então, às vezes nós libertamos. Só que é assim, nós libertamos um bicho para atacar meus inimigos e depois o bicho toma conta de mim mesmo, né? Então, voltar à razão, né? Ao fio da ética, da moral, da razão,
é o caminho que pode nos levar a lidar com a sombra de maneira adequada, né? Pensando bem, é como eu disse atrás, Batman era a segurança de Bruce Wayne, porque era a sua sombra exteriorizada, defendendo ele e a cidade dos malfeitores, né? Exteriorizou essa sombra. Então, às vezes, nós também fazemos isso. Nós assumimos papéis e nos confundimos com esses papéis, né? Nós passamos a acreditar que somos aquilo que nós produzimos. Acontece muito isso, principalmente nas artes dramáticas, né? Onde o sujeito vai interpretando papéis, muitas vezes se identifica tanto que ele tem dificuldade de se desvincular daquele papel. Como que ele só sentisse segurança através daquele papel, né? Então, aí, nesse caso, a sombra, quando ela é aprisionada, negada e está gerando uma pressão interna, uma implosão, por conta dela estar sendo o quê? Soterrada. Nós a negamos, nós queremos ser o que ainda não conseguimos ser, não é? Só luz, e aí nós passamos a negar a nossa sombra e ela cria força, como bem já foi explicado aqui, e muitas vezes ela é o Batman que vem para fora e aí nós não sabemos se nós somos a sombra ou somos nós mesmos, né? Então, quando a sombra está presa a uma implosão, quando nós soltamos totalmente as rédeas a uma explosão, então dá para entender que não é nem uma coisa nem outra, nem soterrar e nem soltar as rédeas totalmente, mas sim compreender. Se compreendermos e direcionarmos as forças da nossa sombra para os objetivos elevados, nós faremos a transmutação dessa energia e a ressignificação dos sentimentos. E aí a sombra vai passar a trabalhar a nosso favor. Agradeço muito o seu tempo, você ter acompanhado conosco em nosso canal Saúde Integral Psi Adalberto Godoy, no nosso programa Luz e Sombra. Peço para você, por favor, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Com certeza, existem pessoas que nesse momento estão esperando ou precisando disso. Gratidão, namastê.